Vamos ver aqui, o jogo do Esquadrão Suicida é um atestado de óbito da DC do Nerdverso. Não só da DC, né, mas tudo bem. Bora ver aqui, tá em 1.25x por causa do tempo da live. Parem de reclamar, eu não acelero mais vídeo, é uma situação excepcional. Esquadrão Suicida mate a Liga da E Justiça. é só 1.25x. Esse é um jogo que ninguém pediu e que faz tudo que ninguém gostaria. O foco desse vídeo vai ser falar sobre a história do jogo, pontuando de leve algumas coisinhas da gameplay quando necessário. Então, se você quiser saber o que acontece nessa história, como a DC destrói e despreza os seus próprios símbolos e ainda quebra a franquia Arkham completamente, então fica comigo aí e bora pro vídeo. A franquia Arkham é uma das franquias mais importantes para a história da DC nos games antes dela estrear em 2009, 15 anos atrás. O último grande jogo da DC tinha sido Batman Begins pro Play 2 em 2005, e se você olhar com atenção ele parece realmente um protótipo do que a saga Arkham acabaria se tornando lá na frente com o Arkham Asylum. A saga Arkham ela trouxe um novo arco, novos gráficos, novas mecânicas, um combate e elementos de furtividade aprimorados para que todo jogador se sentisse totalmente imerso na sensação de ser o Batman. E isso a franquia com certeza tirou de letra. E pra coroar ainda entregaram uma narrativa direta que se fecha perfeitamente no Arkham Knight e encerra o ciclo iniciado lá no Arkham Asylum com o Batman superando esse fantasma do Coringa que tava assombrando ele desde que ele foi infectado por ele no Arkham City, como um plano do próprio Coringa pra forçar o Batman a buscar uma cura pro seu envenenamento pela fórmula modificada do Bane lá do final do primeiro jogo. E o Arkham Knight ele traz uma proporção de quadrinhos pros desafios e pro mundo ao redor do Batman, para as coisas que ele tem que enfrentar e interagir. Todas as interações com os vários dos vilões que aparecem, alusões a outros heróis e referências espalhadas ali por Gotham, mostrando que sim, existem outros heróis além do Batman e muito provavelmente no futuro existiria uma Liga da Justiça. E aí, chegamos hoje, 2024, 9 anos após o Arkham Knight, a gente tem finalmente a Liga da Justiça do universo Arkham, e ela é o maior desrespeito e desperdício aos heróis que literalmente construíram a DC Comics. No começo da história a invasão já tá acontecendo e a Terra já tá contra-atacando do jeito que pode, já que nem todos os heróis da Liga da Justiça estão disponíveis de início. A Argus tá fazendo ali a sua parte de agir por debaixo dos panos e tentar dar uma remediada na situação. A Argus, que pra quem não sabe é uma das tantas organizações secretas que existem no universo DC, que é liderada pela Amanda Waller, que é simplesmente uma das figuras mais ambiciosas, sangue frio, sádicas e controladoras que existe, e que coloca chips explosivos na cabeça de supercriminosos, forçando eles a fazerem parte da sua força-tarefa X pra servir missões que devem ser discretas, secretas e que são feitas desse jeito pra não manchar a imagem do governo. É basicamente ela quem faz o trabalho sujo. E dessa vez a composição do time se resume a Arlequina, Capitão Boomerang, Pistoleiro e Tubarão Rei. E assim que eles entram na ativa, a primeira coisa que eles precisam é de equipamentos. A Amanda Waller simplesmente coloca eles no meio da sala de justiça, que é ali da entrada, né, do portão pra dentro, é um espaço mais público para as pessoas poderem entrar, ver os monumentos dos heróis. Basicamente, admirar o trabalho deles é um... Tipo, eu acho que esse jogo, não é que ele tem gráfico ruim, mas ele tem uma direção artística bem fraca. E eu poderia compensar no gameplay na história. Pelo que eu vi, o gameplay é ok, mas fica repetitivo rápido e a história você ignora, né? E aí Battle Pass, microtransação, não sei o que, aí prejudicou muito. um grande monstruário. Não tinha alma, né? Que a gente chama. Por alguma razão, as armas mais perigosas dos vilões já enfrentados pela Liga da Justiça estão atrás de vitrines protegidas só por um vidrinho ali do lado, nos cantos da sala de justiça, da entrada dela. Se fossem réplicas das armas, aí era uma coisa, era justificável ficar lá só realmente pra mostrar pras pessoas quem entrasse, saber as armas de tal vilão que eles enfrentaram, mas não, são as armas de verdade que estão ali. Então eu só quero saber em qual possibilidade multiversal uma equipe que tem o Batman como um dos seus integrantes vai simplesmente deixar numa área pública ao alcance de qualquer um. Nossa senhora, porra. Eu pensei, realmente, ó, pô, mó burrice isso. Mas tendo que o Batman ali... Caralho, mano, o Batman não ia deixar isso nem fudendo. Armas reais de super vilões, entre elas uma manopla de força de aceleração que basicamente replica os poderes do Flash. E as armas que eles pegam nessa hora, os equipamentos, são em geral os meios de locomoção deles. Você tem o jetpack ali pro pistoleiro, né, a mochila jato, a manopla de força de aceleração pro Capitão Boomerang e pra Arlequina um planador que fica seguindo ela feito um drone pra ela poder usar o grappling hook, né, o gancho com corda, pra prender em qualquer coisa no ar e ficar se balançando por aí. Então durante todo o jogo a base deles vai ser aprimorando esses equipamentos conforme avançam na história pra poder ir progredindo e matando os heróis. Sendo as mortes na sequência o Flash, o Lanterna Verde, a Mulher Maravilha, o Batman, o Superman e no final o Brainiac, que é o grande vilão e o responsável pela invasão. Em nenhum dos momentos antes, durante ou depois dessas lutas escapam de ter algum tipo de inconsistência ou simplesmente puro desrespeito aos personagens. O primeiro encontro com o Lanterna Verde é simplesmente ridículo. Ele prende todo o esquadrão do nada, sem esforço nenhum. Podia inclusive ter acabado com eles ali mesmo, mas o roteiro porcaria só funciona à base de plot armor, né, que basicamente significa que os personagens eles só vão morrer se a história quiser que eles morram, então eles nunca estão em perigo real.
E o Lanterna Verde faz um passeio com eles que é a definição visual nua e crua de diálogo expositivo, que é um negócio que dá raiva. Ele simplesmente para toda a ação desse início de jogo pra prender os 4 personagens, passear pela cidade e mostrar uma pessoa sendo transformada num dos lacaios do Brainiac. Um roteiro bem feito com alguém que tenha o mínimo de habilidade de escrita colocaria uma cena dessa no decorrer da ação, não ia parar tudo pra começar a explicar palavra por palavra pra quem tá jogando. Nem precisava, precisa fazer uma missão e em cada etapa da missão você lidando com cada uma das situações. Assistindo, lendo, enfim, como se a pessoa fosse burra e ela não notasse sozinha em algum momento como as pessoas estão sendo transformadas ou eliminadas. Tipo, não é um detalhe que você precisa parar e explicar coisinha por coisinha, porque é um negócio que é literalmente visual, você não precisa explicar muito. É uns parasitas esquisitos que grudam na pessoa e transformam ela num bicho. É simples assim, não precisava parar a ação pra isso acontecer. Essa câmera também, querendo fazer como se fosse uma simulação de cinema, né? Como se fosse o público sentado, vendo o que tá acontecendo, mano. Uma cutscenezinha durante o combate ou antes dele começar já teria resolvido isso muito bem sem precisar dessa pataquada toda. E no final desse segmento patético do Lanterna Verde, ele é ainda interrompido pelo Flash, que por enquanto ele tá livre da lavagem cerebral. Ele enfrenta o Lanterna Verde por um momento e acaba ferido, sendo levado ali pro esquadrão pra um outro lugar, um lugar seguro, teoricamente. Um lugar escuro, longe da destruição, e aí a gente tem um dos momentos que vale algum elogio nesse jogo, que é o nosso primeiro contato com o Batman. Drone's kaput, grapple's kaput, Bat used his darn disruptor on us. Where are you? Your priority is getting Flash back to the Hall of Justice. That ain't my priority. Essa cena, esse momento do jogo, ele é muito bem feito. Ele passa completamente a sensação de você estar no outro lado dos jogos Arkham. Você tem um ambiente pouco iluminado, você ouve o som dos ganchos acima de você sem você saber de onde eles vêm, pra onde... Você virou um NPC que o jogador do Batman vai matar. Eles vão, você vê as armadilhas de gel explosivo e nunca sabe de onde o Batman vai surgir. E desse jeito ele vai derrubando o esquadrão todo um a um, mais uma vez desperdiçando uma clara oportunidade de acabar com todos eles de uma vez por todas. E sabe o que é pior? Tem um elemento nessa cena que poderia ter consertado isso, que é o próprio Flash. O Flash ali, ele tá enfraquecido, ele tá machucado, ele não pode fazer muito, então não teria como ele simplesmente avançar com tudo no Batman. Então seria uma oportunidade pra ainda dar um último lampejo de heroísmo e respeito pelo personagem, podendo ter feito ele correr até cada um dos membros do esquadrão durante os botes do Batman nele, e feito ele evitar danos letais nessas horas, como ele próprio faz pela Arlequina no final desse segmento. Então tem vários defeitos que seriam fáceis de ser resolvidos com os próprios elementos da cena, mas que os roteiristas simplesmente escolheram ignorar completamente e fazer qualquer porcaria preguiçosa mesmo. Depois de perder o Flash, é aí que o caldo começa a engrossar de verdade, o esquadrão recebe ali a missão oficial da Amanda Waller de matar a Liga da Justiça. Pô, mas eles fizeram... Na moral... A atriz base da Arlequina é muito mais bonita do que o modelo. Parece que os caras fizeram de sacanagem, mano. Não pode ser um negócio desse. O próximo contato que eles têm com o Flash, ele já tá completamente tomado pela lavagem cerebral do Brainiac, e por parte do esquadrão eles têm os seus próprios planos de chegar até a LexCorp, que é o lugar onde foram feitos os nanoexplosivos que estão implantados na cabeça deles, pra se livrar deles e poder sumir daquela confusão sem deixar rastro e deixar o mundo se ferrar sozinho. Apesar de que uma hora eles vão se ferrar junto do mundo, né? Só que assim que eles chegam na LexCorp, a Amanda... É o Barangaverso? Que nome bom, mano. Pô, a gente tá com muito Barangaverso ultimamente, cara. Tem que acabar isso aí. De volta às gostosas nos games, por favor. Waller pega eles na trairagem e tenta bancar esperta pra cima do próprio Lex Luthor, que já sabia da invasão deles no prédio. Agora o Lex Luthor tá cabeludo, porra. Só apagar todos os registros importantes dos computadores. E eu não mencionei antes, mas tem basicamente 4 ajudantes pra missão do esquadrão. Não é o cabeludo. Ali. Que bom, ufa. Eu falei, não é possível. Não é possível que até isso mudaram, não. O Lex Luthor tá aparecendo aí agora. Ufa. Da Argus, né, que ficam de fora das missões mesmo, da jogabilidade, que são o Gizmo, que cria equipamentos e veículos pra eles, o Pinguim, que vira o fornecedor de armas deles, o Homem-Brinquedo, que nesse caso é a versão do bem. A cutscene ela tá até melhor, mas no jogo ela tá... dele, que ajuda na missão ali, a princípio pensando que eles são heróis, que por algum motivo eles têm acesso à sala de justiça onde a Argus montou a base, porque talvez eles tenham alguma conexão com a Liga da Justiça. Então ele chega lá totalmente desavisado, mas consegue ajudar. E tem também a Hack, que é basicamente uma consciência cibernética de uma mulher que tá em estado de coma. E ela acentua a burrice dos personagens de uma forma que... eles já tinham conhecido a Hack antes, ela acessou os comunicadores deles, ela contou pra eles que fez isso, e mesmo assim eles montaram esse plano de invadir a LexCorp e trair a Amanda Waller como se ninguém fosse descobrir. O pistoleiro, metódico do jeito que ele é durante o jogo inteiro. Essa personagem tem cara de diálogo feitos por zoomers de garota poderosa pós-moderna irônica, cara. Medo. Todo paranoico querendo deixar tudo planejado certinho. Dá uma pisada de bola dessa,
Parece que não são os personagens pensando sozinhos. Parece Personagem com cara de Concorde. que é o roteirista burro forçando a burrice dele nos personagens pra forçar uma cena específica pra história. E aí, nesse caso, seria o momentinho em que o Lex e a Waller ficam medindo quem é o mais brabo entre eles. Mas independente disso, eles têm que sumir dali pra pegar a tecnologia do Lex capaz de parar o Flash. Eles acabam caindo numa armadilha do careca que acha que tá pronto pra tudo e num piscar de olhos o Flash ele mostra porque ele é um dos heróis que são mais temidos pelos vilões. O Flash ele simplesmente arranca o Lex da armadura, espanca ele e larga ele se arrastando no topo do prédio ao lado. Realmente, o Flash, dado a realidade, ou a uma realidade mais próxima da realidade dos quadrinhos, se o Flash usasse 2 neurônios, ele matava todo mundo que ele quisesse, ele vencia todos os conflitos que ele quisesse. O Flash é um personagem tão poderoso que o roteiro tem que ser ruim. Porque senão acaba a história em 5 segundos. E esse segmento todo envolvendo o Lex termina com o Flash arrancando o coração. O gráfico não é ruim, é só não tem direção. A direção de arte é muito... Parece que só usaram o básico lá da Unreal 5 e foda-se. Então fica meio... sem alma, entendeu? Meio genérico. Cara, você não tem uma identificação visual foda. Eles tentam ir por um realismo, mas um realismo sem fotografia, um realismo sem direção, um realismo sem intencionalidade na iluminação, pra passar sentimentos e ambientação dele. Então, a aparição do último membro da Liga que não foi pego pelo Brainiac acontece, que é a Mulher Maravilha. A presença tanto da Mulher Maravilha quanto do Lanterna Verde nessa bagunça levantam 2 questionamentos, né, pra quem tem algum conhecimento mais aprofundado de como os personagens e a DC funcionam, o que não é o caso dos roteiristas desse jogo, eles claramente não sabem com o que eles estão mexendo, e parando pra pensar, até o próprio Flash levanta um questionamento pra ele. Primeiro, como o Lanterna Verde e o Flash sofreram lavagem cerebral? O Lanterna Verde, pra quem não sabe, ele alimenta o anel energético com força de vontade, o que faz com que ele tenha um critériozinho, um poder dele, que é a vontade indômita. Ou seja, uma força de vontade inabalável, a principal característica que um Lanterna Verde tem que ter. O que também significa que qualquer coisa que tente mexer com a cabeça dele, uma hora ou outra, vai ser sobrepujada pela pura força de vontade do herói. Ou ele vai parar de usar os poderes, né? Então a lavagem cerebral não faz sentido. E uma cena que exemplifica isso tá no Injustice 2, quando o Atrocitus tenta controlar o Hal Jordan com o Anel Vermelho, e ele faz uso dessa força de vontade para não ser controlado pela tentação ali de se tornar um Lanterna Vermelho e se entregar à raiva. Só que o caso do Lanterna Verde não para por aí, tem um pontinho a mais que é, o Anel, ele é inteligente. A partir do momento em que ele percebe que o Lanterna não tá em plenas capacidades, ele devia simplesmente se desativar. E não simplesmente por qualquer motivo, só porque, ele tá agindo estranho, eu vou parar aqui, parei. Parar com tudo, o Anel simplesmente morre ali e faz o sonzinho do Windows desligando. Não. O negócio nisso tudo é que o Lanterna Verde tava usando de força letal pra lutar. Ele tava deliberadamente usando os construtos pra matar quem se aproximasse da nave do Brainiac. Letalidade em ação é terminantemente proibida pelos Guardiões do Universo, que são os líderes da tropa dos Lanternas Verdes e quem configura os anéis, o funcionamento deles. E força letal só pode ser usada mediante liberação dos próprios Guardiões, ou seja, mais um motivo liberar a Bankai na Social Site só com a aprovação da Central 46. Pro Anel perceber que tinha alguma coisa errada. Os caras copiando Bleach. E devia se desligar. Agora sobre o Flash, como que um velocista sofreu lavagem cerebral? Uma das características do Flash e dos velocistas da DC em geral é eles serem imunes, não resistentes, imunes a ataques de controle mental, porque o cérebro deles é rápido demais para qualquer reprogramação ser efetiva. E agora a gente ainda tem a Mulher Maravilha na equação. Existindo uma Mulher Maravilha com um laço da verdade, como que a Liga da Justiça tá sob controle de qualquer coisa? O Laço da Verdade devia ser o mecanismo principal da Liga da Justiça pra se livrar desse controle, mas também aproveitaram, pra emburrecer a Diana do jeito que deu, pois tem um momento quando ela consegue laçar o Flash e em vez de perguntar pra ele quem ele é, qual é o nome dele e tal, perguntas que criariam gatilhos ali pelo Laço da Verdade que poderiam libertá-lo da lavagem cerebral, que ainda daria mais força pra imunidade que a super velocidade dá pra ele, em vez de fazer essas perguntas... Cara, mas dá pra ver que os roteiristas... uma coisa que tá acontecendo muito hoje em dia é que os roteiristas de vários quadrinhos e obras, séries ou filmes ou jogos, eles odeiam o público-alvo deles, eles odeiam o material que eles estão trabalhando. Os caras falam que eles vão... Porra, a roteirista de Senhor dos Anéis da Amazon falou, vamos melhorar Senhor dos Anéis. Porra, muita falta de respeito, é muita prepotência, é muita soberba. Então... essas coisas são clássicos por um motivo. Respeite, mesmo que você não seja seu prato preferido, respeita. Estuda o material, tenta entender o que faz ele especial. Celebra aquilo, não tente destruir ou reinventar isso, porque se você fosse um escritor bom, você não estaria reinventando obras de sucesso. Você estaria fazendo uma obra de sucesso. Muito provavelmente a pessoa só está nesse cargo por questão de contato, não por questão de habilidade. A gente vê que habilidade de fato não é o caso.
Então, se o roteiro tá ruim, se o diálogo tá ruim, se a integração disso na história tá ruim, no gameplay tá ruim, muito provavelmente essa pessoa também não teve o tempo, o cuidado, o carinho ou a habilidade de consumir o material base, analisar ele e pedir ajuda para as pessoas especialistas para fazer uma história dentro dos limites do universo e do sentido dele. Porque essa pessoa não está nem aí para o material base. E ela vai fazer só o que ela acha interessante. Porque essa é a história dela. Não é a história desses outros escritores. É minha história. E eu faço do jeito que eu quiser. Essa é a atitude de muitos escritores hoje em dia, no mercado americano principalmente. E escritores novos, né? E o resultado é esse. A mentira não se sustenta durante muito tempo sem base na realidade. Essas pessoas estão chegando em locais bons de trabalho, em posições relevantes, só que estão entregando falhas e falhas e falhas. A realidade vai bater na porta e elas serão demitidas. Assim como os estúdios serão fechados e os jogos cancelados. Então ela fica perguntando pra ele como parar o Brainiac. Que beleza, né? Sendo que no momento que ela realmente tenta alcançar a consciência do Barry, ele de fato acaba voltando a si por um breve momento. De novo, é roteirista burro, forçando a própria burrice nos personagens pra justificar uma narrativa porcaria, que inclusive ele mais de uma vez usa os personagens pra justificarem verbalmente o que eles estão fazendo, como o Flash nessa hora dizendo que eles precisam morrer pra salvar o mundo, e depois o Capitão Boomerang dizendo que tudo bem eles terem matado a Liga, já que eles eram do mal. Essa necessidade de se justificar só mostra o quão pouco convicto o roteirista tava da porcaria que ele sabia que ele tava fazendo. A Mulher Maravilha acaba sendo a partir daí uma figura bem recorrente ali ao longo da história toda. Ela se recusa a trabalhar com os vilões e quer fazer as coisas do jeito dela, tentando salvar os amigos dela da Liga. E depois de mais uma aparição, o Flash é morto em combate de uma forma bem qualquer coisa, a luta dele é bem sem gracinha. E logo depois aparece de novo o Lanterna Verde. No meio do ataque dele, o Brainiac lança um raio de abdução pra recuperar o corpo do Flash e criar uns soldadinhos broxa que replicam os poderes dele, mas ali na hora, pra escapar do Lanterna Verde, eles pulam no raio e vão parar no que nos quadrinhos seria a Sangria, que é o espaço entre as terras do multiverso. E aí depois disso eles acabam indo parar na Terra 2, né, na suposta Terra 2, o Lex dali chama de Terra 2, e de lá eles trazem esse Lex Luthor pra Terra 1, porque ele já tava trabalhando Esse Lex Luthor é cabeludo? com o Lex que foi morto pelo Flash, então ele já entende melhor da situação, a Terra dele foi destruída. Caralho, mano, é o Lex Luthor cabeludo barbudo, cara. Aí já foi demais. Aí já é demais. Tudo eu perdoava no jogo. Mas e os calvos? E a representatividade dos calvos? Porra, aí não é possível um negócio desse. Pra uma invasão do Brainiac, então ele tá ali a par de tudo e pode ajudar na batalha. Mas narrador nos quadrinhos, o Lex Luthor da Terra 2 tem cabelo, foda-se. Todos os Lex Luthor tem que ser careca. Acabou. Deixa os calvos pelo menos terem um personagem na história. E claro, ele faz isso tudo vir aliado ali do esquadrão sem a Waller saber, já que na terra dele foram as decisões da Amanda Waller que destruíram tudo e acabaram com as versões do esquadrão de lá, então eles meio que levam um dispositivo lá do Lex pra implantar na base da Argus, pra iniciar uma espionagem, dando uma de agentes duplos, e também entregando todo o acesso ali da base da Argus pro Lex, que pelas câmeras mostra que a Amanda Waller realmente não tinha o menor interesse na sobrevivência deles nessa missão. Não só porque, por padrão, eles serem o esquadrão suicida, mas porque se eles morressem na missão, eles morreram e acabou. Mas se eles sobrevivessem, eles teriam que trazer de volta a tecnologia do Brainiac de controle mental e ela usaria essa tecnologia pra controlá-los. Então era uma batalha que eles iam perder de qualquer jeito. E aí, com a ajuda desse Lex, eles obtêm réplicas do que seriam anéis amarelos da tropa Sinestro. Assim como os anéis verdes são alimentados pela força de vontade, os anéis amarelos são alimentados pelo medo e são uma das poucas emoções do espectro emocional que são um contra-ataque efetivo e doloroso contra os Lanternas Verdes. E pra mim, desse jogo todo, a batalha contra o Lanterna Verde é a mais minimamente memorável se comparado com as outras. Eles fizeram um uso legal dos construtos, deram uma variedade boa pra eles na arena e a condição do esquadrão ter que destruir os construtos com uma munição de energia amarela pra enfraquecer o escudo do Lanterna e só aí causar dano de verdade nele. Só que não dá pra elogiar demais, né? Na hora que o jogo começou a dar essa mínima acertada, eles não se seguraram e foram lá e erraram de novo com o conceito dos personagens. Nos quadrinhos, quando um Lanterna Verde morre, o Anel ele não faz cerimônia, ele não fica de luto, esperando ali alguma coisa acontecer, enterrarem, fazendo o funeral do Lanterna. Não, ele simplesmente sai do dedo do Lanterna, volta pro planeta Oa, que é lá onde ficam os Guardiões do Universo, ou então ele busca na região, ali nas proximidades, um candidato melhor qualificado pra suceder esse Lanterna que foi derrotado.
Mas aqui não, aqui o anel ele continua ativo no cadáver do Lanterna Verde, ele não sai do dedo dele por nada, o Tubarão Rei chega a ter que arrancar o dedo do John Stewart, depois arrancar o anel do dedo com toda a força que ele consegue fazer, e como se não fosse o bastante, ele simplesmente usa o poder do anel como se não fosse nada, como se fosse qualquer coisa, e ainda declama o juramento da tropa. De novo, banalizando uma das coisas mais importantes do conceito de um personagem. Uma série de comédia? E é claro que não acaba por aí. Ele ainda produz um construto de tubarão pra danificar o escudo da nave caveira do Brainiac. O construto é totalmente perfeito e estável. Alguém que nunca usou um anel de Lanterna Verde na vida conseguiu fazer um negócio desse. Em algum momento, não é uma cena de comédia? o anel ainda causa o efeito como se estivesse tentando controlar a mente do Tubarão Rei, jogar ele contra o esquadrão. Nossa, eu não sei, tiraram do rabo esse negócio quem escreveu essa cena. O anel Lanterna Verde, não influencia o portador como um anel da tropa dos Lanternas Vermelhos, dos Laranjas, das Estrelas Safira. O único anel verde que influenciava o portador era o anel energético do Lanterna Verde da Terra 3 dos quadrinhos dos 952, e isso porque tinha uma consciência aprisionada dentro dele. Então, de novo, o roteirista que escreveu isso, ele não sabe nada de DC Comics pra cometer uns erros crassos desses. E sabe o que é pior? O roteirista é o Sefton Hill, que foi nada menos do que o roteirista do Batman Arkham Asylum e o Batman Arkham City. O conhecimento do cara parece que se limita no Batman e acabou, não sabe mais nada depois disso. É possível que ele só saiba de Batman. Mas quem escreve uma história boa pode escrever uma história ruim? Pode. Mas escrever uma coisa que vai contra tudo que ele já fez no outro projeto é muito estranho. O que pode ter acontecido, o que acontece de vez em quando, é o seguinte. Ou nesse primeiro projeto, quem escreveu de verdade não foi ele. Foi alguma equipe coordenada por ele e ele ganhou os créditos. Ou aconteceu a mesma coisa aqui, quem escreveu de verdade não foi ele, foi uma equipe, por isso que ficou tão ruim. Ou ele não teve liberdade para escrever e o ambiente de trabalho foi uma merda e ele escreveu qualquer coisa lixo, mas mesmo assim o escritor não gosta disso porque atrapalha a carreira dele, atrapalha a visão dele, atrapalha a arte dele. Então ele tentaria fazer o melhor possível dentro da realidade, e se isso for o melhor possível dentro da realidade, puta que pariu, fudeu. Cara, não sei. É muito estranho. É muito estranho. Alguma coisa tá errada, alguma coisa é mentira aí. Pô, não que o cara do vídeo esteja mentindo, mas alguma coisa da realidade ali, que chegou na gente, é mentira. Por exemplo, botaram o nome dele aí, ele escreveu, na verdade, tipo, alguns conceitos da história, ideias legais, e aí quem desenvolveu o resto foi outra pessoa. Isso acontece. E essa pessoa não tá com crédito na história. Sei lá, mano. Ou ele escreveu a história original e depois a história foi modificada. Isso acontece, tá? Por exemplo, no Pocket Bravery eu escrevi muita coisa e na versão final do jogo foi modificada. Tudo bem que eu participei de boa parte do processo, mas teve coisa que teve que ser modificada por vários motivos. Algumas eu falei ok, outras eu fiquei triste de ter modificado, outras eu não gostei, mas é a vida. Outras mudou ali na hora e não dava pra mudar de novo. Isso acontece no meio da produção. Só que aqui, né, se aconteceu isso, foi muito mais grave. O cara escreveu uma história, uma ideia, uma linha e depois mudaram tudo. Se o cara sequer deu uma estudada em outra coisa antes de começar a escrever esse jogo, então uma partezinha de mim acha que foi de propósito. Porque ele saiu da empresa, ele é um dos fundadores da Rocksteady, ele saiu da Rocksteady no final de 2022, e segundo as notícias lá da época, o jogo do Esquadrão Suicida não seria afetado, então ele já tava mexendo nisso tudo. Então a impressão que eu tive é que ele cagou com o próprio universo Arkham, ele mesmo, pra ninguém cagar depois. Possível, mas não sei, cara, não sei. É quase como se ele tivesse lá só pra dar o tiro de misericórdia e acabou e ninguém mais mexe e essa porcaria aqui. Talvez até pra desmotivar que outras pessoas mexessem nele e fizessem coisa até pior do que ele imaginou pra esse jogo. Mas enfim, com o escudo ali da nave caveira aberta, Amanda Waller tenta mais uma vez um ataque direto. Já estavam enviando avião, helicópteros, negócio tudo, e estavam todos sendo parados pelo Lanterna Verde. Só que agora o escudo tava escancarado e ela tenta um ataque nuclear com um míssil, que mandaria o esquadrão também de arrasta pra cima. Então mais uma vez eles ficam com cada vez menos motivo pra ter qualquer consideração que eles já não tinham pela Amanda Waller. Só que o míssil é parado bem em cima da hora pelo Superman, que inclusive arremessa essa arma nuclear pra direção oposta, matando sabe-se lá quantas milhões de pessoas, e isso nem sequer triscou na consciência dele em meio à lavagem cerebral, o que é ridículo.
Pouco antes desse embate, eles tiveram mais um breve encontro com a Mulher Maravilha, que tava forjando ali, escondida numa base secreta alternativa lá do Batman. Ela tava colocando kryptonita no escudo dela e agora era hora de usar essa arma nova. Porque deixando o esquadrão totalmente fora da ação, o Superman e Mulher Maravilha caíram na porrada. É uma luta que eu achei bem legal de ver como ela foi feita, coreografada e tudo. É bem equilibrada entre os dois, deixa nítida a sensação de diferença de patamar entre o esquadrão e esses dois heróis. Só que no fim das contas, a Diana acaba tendo o escudo de kryptonita estilhaçado com um soco do Superman. Mas então, graças a uma distração bobinha do Capitão Boomerang, ela consegue discretamente pegar um dos fragmentos e enterra no peito do Superman, que não tá nem aí pra isso, e carboniza a Mulher Maravilha com a visão de calor antes de fugir pra nave caveira pra se recuperar. Como ele nem sentiu nada com a kryptonita enfiada no coração dele, eu não faço a menor ideia. Porque tem até uma hora que tentam meio que justificar que alguma coisa pode ter mudado na estrutura de DNA deles depois da lavagem cerebral. Poderia até ser uma desculpa pra justificar isso da kryptonita, dela pelo menos não ser tão efetiva quanto costumava ser. Só que tem um problema, a kryptonita dourada que é feita depois causa efeito no Superman. E por mais que tenha mudado de cor, ela ainda é uma kryptonita, a base dela ainda é a kryptonita. Então fica meio na sensação de que ele só não morreu ali também por conveniência, porque se ele morresse ali pra Mulher Maravilha, o esquadrão não ia ter como matar ele e a teoricamente maior batalha contra um herói da Liga ficaria de fora. Então sei lá, eu achei meio paia como eu achei paia esse jogo inteiro. E bem, no meio de... Foda que assim, você quer fazer um jogo do Esquadrão Suicida com personagens fracos de popularidade e a história não trabalha eles, então eles, cara, Capitão Boomerang, vai tomar no cu, entendeu? Então deveria ser um negócio. Você deveria. Ah, mas aí no filme. Não, cara, não vai nessa não. Faz ele ser um negócio legal no jogo, com uma historinha pra ele ser apresentado devidamente. Tu não vai poder postar esse corte não? Vai ter muita gente negacionista nos comentários te chamando de extremista? Aí eu bano, Não falei nada demais. Eu falei o óbvio aqui, se a pessoa não quer ver o óbvio. Pô, o jogo é ruim. História mal escrita. Diálogo ruim. Porra, aí o povo que tá falando que isso, aquilo, pô, vai lá ver meu vídeo de Watchmen. O Alan Moore é extremamente comunista, de carteirinha. Eu falei que o Watchmen é incrível. E as críticas dele são incríveis. São críticas válidas até hoje, porque são críticas em conceitos e não a pessoas ou a coisas rasas. São críticas a raízes de problemas complexos. E a forma que ele trabalha isso é incrível. Então, independente de eu concordar ou não com o Alan Moore, tô usando esse exemplo aqui porque imagino que seria a galera que é fã do Esquadrão Suicida, aqui, pelo menos que eu vejo na internet, é a galera que o povo chama, são os lacradores, né, os woke, que normalmente deveriam gostar do Watchmen porque estaria no mesmo espectro político. Esse é meu raciocínio aqui. Dá pra ver que, tipo, não, cara, eu tô falando o básico, sabe? Boa escrita é boa escrita, independente de visão política. Ponto. Acabou. Porque a pessoa está preocupada em contar uma história e transmitir um sentimento. E não marretar a sua cabeça. Então, existe diferença nisso. Qualquer escritor sabe a diferença. No meio disso tudo, o esquadrão se reúne de novo e o Lex da Terra 2 recomenda eles pegarem o DNA do Batman, só que ele precisaria estar vivo pra isso, porque através desse DNA lá na frente ele ia sintetizar a kryptonita dourada pra ser usada contra o Superman. E o nível de desrespeito que o jogo se esforça em ter com a figura e o conceito, o próprio símbolo de cada super-herói ali. A pior parte desse jogo é o fato de que o jogo não deixa os personagens serem únicos. O Tubarão simplesmente não tem uma mordida. Ele usa uma arma. A Harley Quinn não tem um bastão. Não usa o bastão. É foda, né? É de embrulhar o estômago de qualquer fã de verdade da DC. Começando pela saga Arkham, que eles trazem de volta a Era Venenosa na forma de uma criança com a carinha bizarra, eu achei horrível o gráfico dela ali. Mencionam até o sacrifício dela nos jogos da franquia Arkham, né, no Arkham Knight, depois do ataque do espantalho em Gotham, que mais uma vez confirma que o jogo é parte do universo Arkham, que banaliza completamente o sacrifício da Era. Mostra o Batman lutando usando o gás do medo e ficando na aparência daquele morcego bizarro do final do Arkham Knight, o que mata completamente toda a ideia por trás do final daquele jogo. Porque depois do Batman ter revelado a identidade dele, todo mundo sabia que ele era o Bruce, né? Os criminosos eles não iam mais temer o Batman como antes. Inclusive isso é reforçado nesse mesmo jogo, onde a Arlequina, no primeiro contato com o Batman e outros momentos que ela comenta sobre ele, ela chama ele de Bruce como se ele fosse qualquer outra pessoa. Então na teoria que fazem e tal, o protocolo Nightfall devia fingir a morte do Batman como Bruce Wayne,
E no ressurgimento do Batman naquela figura monstruosa de Gás do Medo, recriar toda a mística em torno do Batman, dele ser uma criatura imparável, dele não ser humano, de que ele sempre estaria em Gotham pra aterrorizar os criminosos, devolver pro Batman toda essa imponência que ele tinha lá no começo. E tudo isso é jogado no lixo no jogo do Esquadrão Suicida, e como se já não bastasse, o Esquadrão ainda encontra um holograma do Batman, uma mensagem que era direcionada ao Robin e a toda a Batfamília. Aqui, pior que esse Esquadrão foi tão mal vendido que deram de graça na Epic, com 6 meses de lançamento. Ou menos, acho que eu nem peguei. De graça na Epic, muito rápido. O jogo custava 300 contos no lançamento. Pois é, ô Pepassos. Eu acho que eu não peguei não, eu peguei, eu não lembro. Família, algo que serviria como as últimas palavras dele pra eles, tendo em mente que já tava, né, sabendo que caso acontecesse alguma coisa com ele, com a própria Liga da Justiça, ele tinha já essa mensagem. E nessa mensagem ele até tira a máscara pro Tim Drake, né, o Robin, poder olhar ele nos olhos, mesmo sendo só uma projeção. Pelo menos os homens no jogo tão bonitões, pô. E as mulheres tão baranga. Por quê? Não tô entendendo isso não, pô. Ele tá meio velho aí e tal, mas, pô, tá responsa. Cabelinho, pá, sei que, queixão, shed. E as mulheres tão estranhas. Que porra é essa? Não tô entendendo não. Daniel Fernandes que fez esse jogo. Aí, Daniel. Porra, Daniel. Tudo bem, beleza. Você gosta do tiozão peludo, mas... Deixa as mulheres pra gente, pelo menos, né? Você fica com os tiozão peludo, a gente fica com as mulheres, sem problema. Então era um negócio pra ter uma importância emocional ali entre o personagem e os do núcleo dele, né? O Robin e o resto da Batfamília. E no meio das... Só lembrando que o Xbox ofereceu 200 milhões por essa bomba e os caras não quiseram. Todo prejuízo foi pouco. Caraca. As palavras do Batman, a Arlequina e o Boomerang ficam avançando o holograma, pulando fala, fazendo graça, ainda mostram indícios na cena de que o Batman teria matado o Robin. E como o combate final ali definitivo contra o Batman, eles têm um cenário preguiçoso e que é um repeteco. Né? Quer dizer então que quando você vai escutar uma das mentes mais brilhantes do mundo, que tem um protocolo pra matar todos os membros da Liga da Justiça, e ele pode soltar informações valiosas não só sobre a Liga da Justiça, mas sobre o ambiente que ele tá, planos, ideias, sugestões e conhecimento, você vai lá e avança o holograma e ignora tudo que ele fala. É, conter, né? Já que ele não faz matar, mas é conter. Mas aí você extrapola, né? Uma cópia descarada daquela parte com as estátuas do Batman pelo efeito do Gás do Medo lá no Arkham Knight. Então eles derrotam o Batman depois da Arlequina modificar o Gás do Medo pra uma versão que o Batman não seja imune. Levam ele pro Lex, o Lex pega o que ele precisa do DNA do Bruce. Olha que... Quem que pensou nisso? Quem que pensou que seria muito legal botar fita crepe na Kryptonita amarela? Quem pensou que seria muito legal botar Kryptonita amarela no cabelo da Arlequina? Quem? É o zero senso de estética. Você está trabalhando com super-heróis e super-vilões, você está trabalhando com silhueta, com estilo, com identidade. Um uniforme, além de prático, serve para passar a mensagem, mostrar quem ele é, fazer uma constatação. E aí os caras me vêm e botam isso, cara. Eu achei que, não ironicamente, eu achei que eram bananas mesmo. É uma versão que... Eu achei que eram bananas do medo mesmo. Lá no Arkham Knight. Então eles derrotam o Batman depois da Arlequina modificar o Gás do Medo. Eu achei que eram bananas. Eu não entendi. Eu falei, por que o cara tá segurando uma banana? Cara. Cadê a estética? É a morte da estética, cara. É a morte da estética, não só pelo realismo lógico, funcional, mas pela destruição da fantasia, sabe? Medo pra uma versão que o Batman não seja imune. Levam ele pro Lex, o Lex pega o que ele precisa do DNA do Bruce. E pra finalizar, a Arlequina simplesmente mata o Batman com um tiro na cabeça, o que pro personagem é algo altamente simbólico, mostrando de novo o nível de desrespeito a toda a história e representação do personagem que esse jogo tem. O Lanterna Verde também morto por um tiro largado quase sem roupa no chão. O Flash, eles tiveram a canalice de fazer um negócio humilhante, de fazer o Capitão Boomerang mijar em cima dele. Uma merda estúpida e escrota dessa, é um desrespeito não só de personagem, mas de um legado que eles construíram. É um desrespeito aos fãs que elevaram esses heróis aos ícones que eles são. Tipo, as pessoas vão falar, foda-se, o Flash não existe, foda-se, é o personagem de quadrinho e tal. Então, se ele é só isso, por que
a pessoa, o roteirista desse jogo, foi até esse ponto? Se ele é só um personagem de quadrinho e não significa nada, por que fazer um personagem mijar em cima dele? Isso também tem motivo. Não é só... Entendeu? Ao mesmo tempo que, teoricamente, não tem sentido se importar com isso, a pessoa que escreveu se importou a um ponto de conscientemente querer humilhar todos esses personagens. Por que isso existe? Cara, é realmente quase que uma raiva dos roteiristas ou de algo do tipo contra esses personagens. É como se fosse uma inveja do que eles conquistaram, é como se fosse uma inveja do que eles representam, uma angústia de saber que você sempre vai ser menor do que eles. Porque, cara, eles são, por mais que eles não existam, eles representam, né, não só conceitos, histórias, dramas e tudo mais, mas eles representam carinho de fãs, eles representam a expectativa. É a mesma coisa que quando você vê alguém xingando o Luffy no Twitter, você fica bravinho e vai xingar a pessoa que xingou o Luffy. O Luffy não existe, foda-se o Luffy. Mas aquilo representa algo pra você. Isso aqui é bizarro. Não sabe, não, mano. Isso aqui... Cara, tudo já tava muito ruim. Mas eu acho que ele não precisava apresentar nada do vídeo. Era só mostrar isso aqui que eu falava, não, cara, isso é uma bosta. Isso é patético. No diz respeito aos quadrinistas que criaram eles, no diz respeito aos maiores símbolos que carregam essa merda dessa empresa chamada DC Comics nas costas e que ainda não morreu contra os mangás porque o Batman carrega ainda o que pode dessa casca oca e decadente que ela se tornou. No diz respeito ao Kevin Conroy, o dublador clássico do Batman desde os anos 90, sendo a voz original dele que deu voz ao personagem por toda a saga Arkham, o Asylum, o City, o Night, que acabou tendo essa porcaria que banaliza todo o trabalho do personagem que ele se empenhou numa das franquias mais históricas dos games, tanto pra DC como pra indústria em si, e esse acabou sendo um dos últimos trabalhos dele com o personagem antes dele falecer. E bom, no fim das contas o Esquadrão consegue derrotar o Superman, já que o Blacks conseguiu usar o DNA extraído do Batman pra criar a Kryptonita Dourada, que nos quadrinhos ela ataca não a vitalidade, mas os poderes do Superman, anula eles. Ele pode até fazer ele perder permanentemente os poderes, ele fica muito tempo exposto. E basicamente essa luta funciona como um repeteco da luta contra o Lanterna Verde, aquele mesmo esquema, enfraquecer o escudo do Superman pra daí atingir ele de verdade, derrubar ele. O Esquadrão é então levado pra nave Caveira, todos paralisados, e o Brainiac começa a fazer promessas pra eles de que vai torná-los parte dos lacaios deles. E o Lex consegue interromper essa conexão e trazer eles de volta em segurança antes da batalha final, que é a coisa mais pouco inspirada e sem graça possível. Começa que esse é o design mais ridículo e sem vida dado pro Brainiac em toda a história do personagem. Segundo que a luta se baseia nele copiar os poderes dos heróis que foram derrotados. O cara controla uma nave inteira, a nave é praticamente uma extensão do corpo dele, e em vez de fazer algo mais original, como usar a nave pra ele atacar com ela, ele se une 100% à arquitetura da nave Caveira e atacar de todas as direções, com tudo que ele tem. De repente até criar uma parte que ele luta e ele tenta entrar individualmente na mente de cada um dos membros do esquadrão. Eles têm que enfrentar uma onda de inimigos sozinhos pra poder se livrar dessa tentativa de controle, e aí poder voltar e causar dano no Brainiac verdadeiro. E falando em controle, todas aquelas perguntas lá envolvendo a lavagem cerebral no Lanterna, no Flash, etc., poderiam ser resolvidas por uma coisa que não tem no jogo. Ou que pelo menos eu não me lembro de ter em momento algum, um momento em que o jogo mostra como foram feitas as lavagens cerebrais nos heróis da Liga. Que é algo que poderia inventar ali alguma resposta minimamente aceitável pro fato do Lanterna Verde e o Flash terem caído nisso, quando por padrão não deveriam. Enfim, luta final sem graça, esquecível, eles capturam o Brainiac vivo, levam ele de volta pra base, o Lex e o Waller extraem dele uma substância que vai tornar eles capazes de viajar pelo multiverso, porque eles descobrem que a dominação do Brainiac é numa escala multiversal, então existe uma rede de Brainiacs, tem outros 12 Brainiacs ainda pra eles caçarem e derrotarem, e aí esse lixo finalmente acaba. Em tantos anos como fã da DC, eu nunca presenciei na minha vida um lixo mais insultante, odioso e medíocre do que esse jogo do Esquadrão Suicida. É a DC dizendo com todas as letras que não dá meia foda pros personagens que construíram sua marca, pros criadores que idealizaram esses personagens e pros fãs que fizeram deles o que eles são hoje. É um cuspe na própria história dos quadrinhos de super-heróis e é um definitivo atestado de óbito das qualidades, criatividade, inspiração e dos valores que fizeram da DC Comics o que ela costumava ser. Como sempre, o mal sendo incapaz de criar, apenas capaz de corromper, apodrecer e perverter o que as forças do bem criaram. Se inscreve no canal, ativa o sininho, tipo curte, mesmo. Comenta, compartilha pra apoiar o Nerdverso ele chegar Não, mais. ironicamente, pô, depois de tudo que ele mostrou, é exatamente isso. Tipo, a força. É muito coisa de uma história onde forças do mal estão tentando deturpar, desvirtuar as coisas do bem, vamos dizer assim, né? Isso aqui, cara, esse jogo. Eu nunca tive nada contra o jogo do Esquadrão Suicida. Eu falava, é um jogo com gameplay mediano e repetitivo, é uma história fraca e microtransação, Season Pass. Tanto é que no início do vídeo eu comento sobre isso. Essa era a minha crítica pro jogo. Mas, mano, isso aqui... Sei lá, cara, repugnante.
Esse final aqui do cara mijando no outro foi repugnante. Não, cara, não. Eu quero acreditar que não foi aquele roteirista que fez isso. Por favor. Nossa, até bad vibes a parada do vídeo. Mas assim, bom vídeo. Bom vídeo. Ótimo, como vídeo, ótimo vídeo, mas... Ah, cara. Depois eu tenho raiva de HQ. Vocês não sabem por quê. Todos os meus mangazinhos aqui estão muito felizes.